qualquer tipo. Não se limita àquilo. Aquilo ali é só um subconjunto que são os dados estruturados. Tem também os semi-estruturados, né? Que aí ele contém também metadados em cima do que você está definindo, como XML, por exemplo. E os não estruturados, que é foto, vídeo, né? Um conteúdo um pouco mais extenso. Que é o que vocês têm visto trafegar na web, né? Na maioria das vezes. Então, nessas três dimensões que a gente tem dito do Big Data, o volume, olha o Facebook aí, 40 bilhões de fotos, 350 milhões de usuários ativos, 250 milhões de uploads diários. Em 2008 eles tinham 200 gigabytes de volume, 200 GB de dados diários. Em 2014 aumentou para cerca de 15 tera. Então, assim, precisa nem dizer, né? E quando chegar em 2018, se continuar do jeito que estava, aumentar muito mais. Então, a questão é a seguinte: tudo isso aí demanda um volume extremamente grande de informação. E que não pode demorar tanto. Você não vai esperar 5 minutos para abrir o seu profile ou algo assim. Então, e 350 milhões de usuários ativos, gente, vamos falar assim, partindo do ponto de vista de quem trabalha com isso diariamente, quem produz esse tipo de tecnologia. Você quer uma aplicação que tem 2, 3, 4, 100 usuários, é uma coisa. Você quer uma aplicação, colocar, vamos dizer assim, na grande rede, e ter 350 milhões de pessoas ativas, o que seria ativas? Que usa todo dia, é outra coisa. Seu volume é muito maior, certo? A demanda que você tem é exponencialmente maior. Então nem se compara, você vai ter dor de cabeça, até dor. Velocidade. Aí é um case do Yahoo, que eu tirei de um paper deles. Eles têm uma ferramenta que chama Search Assist. Essa ferramenta aí ela é muito usada para fazer combinações. O que você gostaria de ter, por exemplo, você está entrando num lugar, aí capturou lá algumas informações suas, que talvez você compraria um livro de Noise que é essencial do Martin Fowler, por exemplo, que saiu recente. Então, esse Search Assist é para verificar um pouco do perfil das pessoas que acessam e tentar ofertar produtos. Então, terabytes de log por dia, né? Então, faz muitas associações. Uma solução convencional, segundo eles, gastaram 26 dias. Uma solução com o Apache Hadoop gastou 20 minutos. Então, assim, a diferença de velocidade é brutal, né? Mas eu posso esperar 26 dias. Tá, você pode, talvez eles não. Talvez 26 dias é muito tempo para alguém. Outra situação, por exemplo, tem uma empresa, a grande empresa aí que tem divulgado, em cima disso, os comerciais assim, você atravessaria a rua se o que você tivesse fosse um snapshot de 10 segundos atrás, você atravessaria a rua? Ou seja, você atravessaria a rua sabendo só o fluxo de movimentos de 10 segundos atrás? Talvez não. Eu não atravessaria. Porque 10 segundos atrás, pode ser que venha um louco aí a 120, você sabe. Então, assim, velocidade é importante. Não quer dizer que tem que ser em 1 segundo, tá? Para deixar bem claro. Mas quer dizer que tem que ser em um tempo aceitável para aquela empresa, né? Para aquela demanda específica, né? Imagina um negócio desse em cima de Copa do Mundo. Copa do Mundo tem mais de 2 dias. Então, o período deadline dele seria um tempo tão grande, certo? Variedade, né? Então, como eu já até adiantei, a gente suporta nativamente aí dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Aí aquela imagenzinha ali, só para ilustrar, em 1996, a gente tinha na web muito mais textos simples, né, HTML, do que outros formatos, né? Agora, em 2012, olha como a situação se inverteu. Você trafega muito mais filme, figura, documento, qualquer tipo de content type aí, em vez de HTML. Você trafega muito mais esse tipo de conteúdo. Isso aí vai expandir muito mais, né? Para quem já está mais antenado, aí tem insights que você já vê o filme, né? Por stream e tal, tem coisas aí Netflix, então vai só aumentar cada vez mais o texto. Tende a diminuir cada vez mais em termos de proporção. Bom, então, para resolver esse problema, tem-se algumas alternativas, né? Então você tem aí, por exemplo, tem o Data Warehouse, tem servido aí algumas empresas no decorrer dos anos, só que o Data Warehouse ele é com uma finalidade específica, né? Ele é muito mais para consolidar as informações ali normalizadas e você ter aquilo ali apenas em modo leitura e ficar com extrema performance. E aquilo ali é muito caro de se encontrar, né? Extremamente barato. Você tem alguns tipos de arquiteturas MPP, que o pessoal tem pesquisado bastante, né? Diversos processadores aí paralelos executando atividades específicas de sistemas, mas nada padronizado, tudo bastante
não padronizadas, soluções no SQL como Apache Hadoop. E essa figura aí vocês estão percebendo que é só uma interseção, tem um verde a interseção do que o Data Warehouse faz, o que o Hadoop, por exemplo, faz. Né? Então o Hadoop trabalha com a parte de captura de dados. Né? Basicamente você insere novos dados, você pode atualizar alguns dados, embora não seja extremamente profundado nessa parte. Você tem o armazenamento como os dois têm, você tem a parte de análise de dados como os dois têm, só que o Data Warehouse oferece um front-end mais razoável de apresentação. No Hadoop você depende de uma aplicação, talvez escrita em Java, no Python, para fazer essa finalidade. Então, eu vou falar um pouquinho do Hadoop, depois do Hive, né, como vocês viram no título. Né, na verdade, o Hive complementa o Hadoop, né, os dois são uns projetos aí da Apache. É escrito em Java, né, é open source, se quiser baixar o fonte, mexer, criar um livro, publicar um livro, até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei tem um livro em português, pelo menos traduzido para português e inglês já tem pelo menos um específico do Hadoop. Se quiser baixar o código-fonte, pesquisar, criar um livro, criar artigos, é um assunto muito novo. Você pode pegar as revistas de DevMedia, você vai ver que não tem muita coisa que foi falada ainda. Está começando a ser falado agora. Então é um excelente tópico aí para se publicar algo interessante. E pesquisar também, trabalhar. Então, ele armazena e processa conjuntos de dados em larga escala. Então, dois carinhas do Hadoop que a gente vai estudar hoje, que eles são os componentes principais, né? Que são o MapReduce e o HDFS. E eles distribuem os dados em múltiplos servidores, consolidando resultados. Então, assim, se você usa Hadoop e você não pode distribuir entre várias máquinas, esquece. Esquece que eu falei aqui, a gente vai só brincar de beta tester, né, ver se funciona. A ideia do Hadoop é a distribuição. Você tem que trabalhar com muitas máquinas. Só para vocês terem uma ideia, o Yahoo, quando começou a usar Hadoop, né, esses projetos todos vieram dessas empresas, né, Yahoo, Facebook, Google, depois que começou com esse white papers, virou projeto ali da Apache. A Apache começou a trabalhar com esses projetos. Então, o Hadoop em si, o Yahoo chegou a trabalhar com 40 mil máquinas, até algum tempo atrás, 2008 com 1000 máquinas. Então, assim, não é um tipo de solução para você trabalhar com uma máquina, duas máquinas. Então, assim, na verdade é para você brincar, mas para você ter resultado real, não. Ter resultado real, não. Você tem que distribuir, você tem que aplicar escalabilidade horizontal, certo? Só uma curiosidade, esse elefantinho aí é porque um dos engenheiros que trabalha no Hadoop, a filha dele tinha um elefante de estimação. Sempre tem os nomes dos lobos, se vocês forem pesquisar nesse framework, a maioria de coisas bem simples e idiotas, né? Idiotas assim, para ele era relevante. Então, o elefantinho que a filha dele tinha estimação, resolveu pôr um nome de Hadoop, que chamava Hadoop elefantinho no mocinho. E aí ele colocou esse elefante aí. Como sim. Aí, Hortonworks é uma empresa subsidiada pelo Yahoo. Aí é só uma informação a mais. Até 2018, metade dos dados a serem processados no mundo serão feitos pelo Hadoop. Isso é o que eles acreditam. Pelo que a gente tem visto, muitos dos dados são realmente processados pelo Hadoop, né, como a gente tem visto, mas é uma meta ambiciosa, mas como eles estão trabalhando direto com isso, não custa nada deixar de mencionar. Certo? Então, quais são os módulos do Hadoop? Vocês estão vendo aí que tem vários, né? O HDFS é uma das soluções para armazenamento de dados, não é a única. Tá? Você tem mais algumas, por exemplo, o HBase ele é outra solução para armazenamento de dados. Então, só que, então por que você está falando dele? Porque ele é padrão. Ele é padrão, ele é a que, se você não adotar a outra, é a que você vai usar. O MapReduce foi um dos papers mais famosos publicados aí, né? Que diz respeito a um bom algoritmo de solução para distribuir processamento. Então, o MapReduce e o HDFS são o coração da aplicação Hadoop. Você não consegue fazer nada com Hadoop sem isso. Absolutamente nada. Certo? Agora, outras opções aí, elas são opções complementares. Se forem verificar nas revistas, tem surgido artigos aí aos poucos, porque as pessoas estão estudando ainda, o assunto é muito novo. Por exemplo, o Hive é para a gente fazer consultas no Hadoop como se fossem consultas SQL. Porque vocês vão ver agora mesmo nos slides mais para frente que o Hadoop não é aquela coisa mais amigável do mundo para você extrair informação. Entendeu? Tem uma curvinha aí razoável de aprendizado, tem uma parte de codificação
relativamente verbosa. Então o Hive tem surgido como uma opção bem legal do ponto de vista de você simplificar as suas consultas na base, certo? Tem o Manhunt, que é basicamente para você fazer algum tipo de mineração de dados. Tem o Pig, que é uma alternativa aí ao Hive para você fazer consultas, certo? Tem o Onze, que é basicamente um workflow para você gerenciar o meu cluster de servidores ali. Eu tenho vários servidores, quais estão ativos, quais não ativos, quais estão participando, quais não estão participando, como é que está a performance de um, como é que está a performance de outro, você fazer gerenciamento. Então vocês estão percebendo que essas ferramentas, elas basicamente são complementares. O core, o grosso mesmo do Hadoop ali, o HDFS e o MapReduce, que é basicamente o grosso da ferramenta. Ela, embora seja escrita em Java, né, a gente pode aqui falar que ela é independente do sistema operacional, só que o HDFS ele funciona melhor com Linux, tá? Porque depende muito do sistema de arquivos, então funciona um pouco melhor com Linux. Então, qual a ideia aí do HDFS? A ideia é o seguinte: você tem um arquivo de entrada imenso, petabytes de dados. O que ele vai fazer? Ele vai transformar tudo isso em blocos de dados. O padrão é 64 MB, mas você pode escalar isso até 128 MB. Ah, 64 é pouco, vou querer 96 MB, ótimo, só configurar o recurso MB. Então, você pode, ele quebra em 64 MB e ele sai distribuindo esses blocos nas máquinas que ele tem envolvidos, certo? E aí, ele cria, geralmente, você pode configurar a quantidade de cópias, mas geralmente a pessoa trabalha com 3 cópias de cada bloco. Então, por exemplo, uma máquina vai receber 2 blocos idênticos e mais 2 blocos. Outra máquina vai receber outra cópia daquele bloco. Então ele trabalha com essa contingência, né, para garantir que se uma máquina cair, a outra consegue entregar a informação, certo? Talvez não tão rápida quanto aquela, mas consegue entregar a informação. Então ele trabalha com a questão da redundância e ele quebra em blocos para quê? É o famoso, galera, dividir para conquistar. É o famoso dividir para conquistar. Você tem um arquivo de petabytes, você quebra ele em vários blocos e aí você distribui entre as máquinas, cada uma vai desenvolver um resultado muito rápido. Então eu tenho um MES que consolida isso, eu tenho um resultado final computado. Lógico que, do jeito que eu falei, parece muito simples, né? Mas a gente vai discutindo aqui o que ele realmente faz por baixo dos panos para entregar esse tipo de resultado. Ele é altamente tolerante a falhas por causa da redundância, né? Porque você pode até configurar para ele não ter mais de uma cópia, mas longe disso, não é recomendável. Né? Porque se um cara cair, aquela informação em si ele não consegue entregar. Né? Tem um bloco lá de 64 MB, se cai, ele não consegue entregar aquela informação. Bom, já que é para distribuir, né, vamos distribuir. Então, pessoal, ele trabalha na estrutura aí de mestre-escravo, né? Master Slave. Como é que é a estrutura? Então, basicamente, você tem um master que ele sabe mais ou menos onde estão quais blocos em quais slaves, né? O master é chamado de name node. Esse name node, ele é que distribui os blocos entre os slaves. Os slaves data node é cada nó físico ou virtual, não importa. Cada nó que vai ter os blocos em questão. Então vocês estão percebendo ali, ó, que nesse contexto aí eu teria basicamente 4 máquinas, né? Uma com name node e outras 3 com data node. Então você está vendo que o data node ele tem o bloco 1, 3, 4, 2. E outro data node, ele tem uma réplica daquele bloco 2. Por quê? Porque se aquela máquina cair, a outra consegue entregar a informação. Por isso que ele é tolerante à falha. E cada máquina individualmente vai processar rápido, porque ao invés de eu processar um arquivo gigante com petabytes de informação, cada máquina vai processar individualmente arquivos menores. Então, se for seguir a lógica ali de 64 MB, aquela máquina da esquerda vai ter 256 MB de arquivo, ou seja, extremamente mais rápido, né, do que você ter que processar um petabyte. É por isso, pessoal, é por isso que eu disse que essas soluções elas são para escalar horizontal, elas são para distribuir. Porque se eu tiver um arquivo de, sei lá, vamos jogar aqui, eu tiver um arquivo de 500 GB para ser processado, com um monte de informação lá dentro, eu quero consolidar, então um monte de informação lá dentro. Um arquivo de 500 GB, talvez ele sendo processado sozinho em uma máquina, ele teria mais performance do que eu distribuir. Agora, se chegar em 1 TB, aí pode ser que ele comece a dar um resultado já coerente. 1 GB, 1 TB, né? 10 TB, 20 TB. Quanto maiores são os arquivos,
mais performante que essa solução em detrimento da solução convencional que usa uma máquina só. Entendeu? Então essa questão. Dá até um artigo, viu? Eu vi nas revistas não. O pessoal fazer uma comparação dessa mais prática. Geralmente o pessoal fala da solução e põe um Hello World lá. Assim, eu falo desse assunto que é novo, tá? Não é crítica não, porque o assunto é realmente novo. Você me perguntou alguma coisa? Mas de comparação, eu peguei para você também em relação ao da luz do Google, você fala o que é usado, por exemplo, em Google Engine. Sim. Na verdade, isso aqui foi herdado do Google, né? Em parte do Google. Por quê? Porque uma das soluções de armazenamento, por exemplo, o HBase, ele usa o conceito do Big Table. Quem que bolou o Big Table? Foi a Google. E posteriormente começou a ser usado o Google Engine, né? O MapReduce também. Hã? Da Google, só que assim, uma parte de méritos, né? Também Facebook teve papers ali que contribuíram, Yahoo teve papers que contribuíram, mas sim, veio dessas três empresas, mas especialmente a parte do Big Table, muito da responsabilidade é da própria Google, né? Porque eu falo assim, como eu tinha falado, o HDFS, ele é o padrão, mas não é o único, né? Se você quiser, você coloca até um Cassandra ali, se você quiser. Não é a única opção, entendeu? Aí, dependendo da opção, por exemplo, essa solução da HDFS, ela é muito boa para você trabalhar em lote. Então, por exemplo, eu preciso de uma massa muito grande de informações e que ele me devolva não tão rápido um retorno com muita massa de informações. Então, quando eu preciso processar em lote, essa solução é muito boa. Só que quando eu preciso de uma solução de baixa latência, que não me retorna um conjunto tão grande de informações, aí já começa a se considerar outras alternativas ao HDFS, como por exemplo o HBase. Entendeu? E esse HBase ele é muito inspirado no Google, né? Totalmente, né? Porque eu uso o conceito Big Table que veio aí da Google, né? Só de curiosidade, alguém sabe que eu particularmente não sei, alguém sabe se o Google Engine já usa MySQL? Eu vi uma história dessa, mas eu não cheguei a pesar. Eu sei que ele usa Big Table, né? Tem usado desde os primórdios, mas alguém mencionou que ele já começou a usar um pouco de bancos relacionais também. Mas eu não cheguei a fundo. Alguém sabe? Não? Eu acho. Quem falou? Desculpa, o sinal? Se não me engano, eu acho que eles começaram a usar isso aí, eu acho que em 2011. Eles já tinham, eu acho que era beta disso. Certo. Porque eu vi em algum lugar. Certo. Eu vi em algum lugar, mas você já estava usando banco de dados relacionais, que o Big Table era o padrão, né? Estava usando esse Big Table, aí você não podia ter aplicações da multithread, acessando arquivo, disco, né? Para quê? Para facilitar, para ficar mais escalada a aplicação. Agora, né, que a grande jogada aí é o tal do MapReduce, né? Ou seja, você divide para conquistar, só que aquela parte que eu falei agora no HDFS é só no que diz respeito ao armazenamento. Agora a gente está falando de processamento, né? Ou seja, como que ele vai processar, como que ele vai dividir, como que ele vai fazer para ter uma informação coletada, um resultado pronto. Então, são vários slides, tá? O primeiro é só uma introduçãozinha. Ele vai fazer o quê? Ele tem basicamente a mesma estrutura mestre-escravo, onde o mestre é chamado de job tracker e os escravos são chamados de task tracker. E cada task é porque o escravo ele pode fazer uma de duas funções, ou map ou reduce, certo? Então map e reduce são duas funções separadas, só que elas primeiro faz o map, depois faz o reduce para produzir o resultado nas máquinas. Só que o meu slave não necessariamente ele precisa toda vez ser map, ele pode ser reduce, por isso que eu ia chamar de task, porque aí quem vai escolher o task tracker, qual que ele vai usar e como. Então, qual a ideia? E esse secondary name node é uma contingência. É uma contingência. Por exemplo, se caiu o master node, já era? Tchau? Benção? Não. Se caiu o master node, o secondary name node, ele assume. O que ele faz? Ele fica de tempos em tempos, né, atualizando na máquina dele o que o master node faz, como é que ele está mapeando, e aí ele atualiza, e se ele vê que o master node caiu, ele assume. Certo? Então, e se os dois caírem? Aí já era. Aí já era. Mas se os dois motores do avião que você viaja também estragar, já era, né? Como vocês viram o Rio Hudson lá, né? Com alguns dois motores e a gente ficou planando até o Rio Hudson. Então fala assim, a contingência de um só, nesse caso aqui, ela é boa. Agora é aquele problema, né? Vocês devem ter passado como eu. A gente tem contingência na empresa, mas nunca testou contingência também não.
caiu, né? Aí a contingência vai ser um teste, né? Ela rodando em produção, como eu já vi muitas vezes acontecer. Então tem que Então tem que. A contingência tem que funcionar, né? Então, funcionando é uma solução razoável, né? Olhei outro cara, né? Então, pessoal, MapReduce, isso aí é só para quem está com saudade de programação funcional, né? Quem tem saudade de skin. Não, é só uma analogia com o MapReduce programando funcional, mas não é vamos dizer assim, a solução ainda não. Mas é só para fazer uma analogia. É o seguinte, tá vendo que lá em cima você tem uma função map, que você passa uma lista de 1, 2, 3, 4 e uma multiplicação por 2? O que o map faz? Ele me retorna a multiplicação por 2 por todos os elementos da lista. Então, lá, 2, 4, 6, 8. O que é o reduce? O reduce, se eu passar a lista com 2, 4, 6, 8 a multiplicação, ele vai me retornar a multiplicação de todos os elementos da lista. Então, você viu que o reduce, ele transformou essa lista de 4 elementos em uma lista de um elemento só. Então, no final, são os dois aplicados em uma única expressão. Reduce map, 1, 2, 3, 4 vezes 2, 3, 8, 4. Então, o que é o map? É o chave-valor, é o mesmo chave-valor que vocês conhecem no Java ou outras ferramentas, é o mesmo hash map que vocês conhecem, só que aquilo ali não é limitado a string não, pode ser alguns tipos de objetos a mais. E aí com o map você faz as análises e com o reduce depois você consolida essas análises. Mas isso tudo é para ganhar espaço? Espaço? Você fala com o map? Com o reduce? Não, é para consolidar, para a pessoa ter informação consolidada. Porque, por exemplo, é muito melhor você ter, por exemplo, um arquivo com tudo consolidado do que eu ter que pegar 1000 arquivos e falar assim, pô, vou juntar eles aqui. Entendeu? Por exemplo, o exemplo clássico de MapReduce é o famoso contador de palavras. Então, se você não tem o reduce, ele te retornaria um monte de arquivos, por exemplo, um bloco de 64K tem a palavra oi 10 vezes, outro bloco de 64K tem a palavra oi 20 vezes. Você receber vários arquivos e depois você tem que juntar isso, entendeu? O reduce, o que ele vai fazer? Não, você tem a palavra oi, eu falei 20, 64, 84 vezes, entendeu? O reduce ele consolida. É para isso que ele serve. Para quê? Para a gente entregar informação consolidada. E aí você tem outras máquinas em paralelo consolidando. Entendeu? Aí quantas máquinas fazem o reduce? Depende de quantos blocos você tem. Entendeu? Então você tem blocos de 64 mega. Você tem petabytes de dados, só se dividir você tem uma ideia de quantos blocos você tem. Para ele juntar essa informação vai no cabeçalho do bloco todo. No cabeçalho? Por exemplo, não. Tem uma informação no arquivo de... Ela vem ordenada, ele faz busca binária. Entendeu? Tem uma parte no MapReduce, uma parte no meio que ele ordena. Ele ordena e monta tuplas. Então, pessoal, essa parte aí, isso aí eu tirei do paper, aí tem uma parte aqui que ele ensina passo a passo como que é o MapReduce. Paper. Tá? Então, a primeira parte, o que ele faz? Ele divide o arquivo de entrada em blocos, né? Como você já sabe, blocos de 428 MB. Então, depois vai copiar o programa que contém instruções MapReduce para o cluster. Então é interessante, olha só, agora tem um detalhe novo. MapReduce, pessoal, padrão, MapReduce padrão, é você que programa, não é mágica, é você que programa. Então, na frente tá mais fácil, né, jogar, né, tá doendo. Então, o MapReduce, pessoal, é o seguinte, você vai criar um método que faz o map, e você vai criar um método que faz o reduce. Por quê? Porque não tem como ele saber como é que você quer. Não tem como o Hadoop saber. Então, você cria o map, você cria os lógicos, estendendo classes do Hadoop, implementando interface, vai lá. Mas você que programa, você que codifica. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela sua regra que você codificou, depois compilada, ele vai distribuir essa regra entre as máquinas. Então, você escreveu lá, tem que procurar as palavras repetidas. Então ele vai pegar aquele código que você escreveu das palavras repetidas e vai jogar na máquina. Então ele vai pegar aquele mesmo código na outra máquina. O que vocês estão vendo aqui, a questão dele distribuir para o worker. Ele vai distribuir para outra máquina, para outra máquina, para outra máquina. Então cada máquina individualmente vai aplicar aquele algoritmo no seu bloco de 64 KB. Certo? E aí ali que vocês estão vendo input files são os blocos de 64 KB entre as máquinas. 5 minutos? Tem que aprender, gente. Eu dei aula na pós em introdução no SQL, eu fiquei 4 horas falando. Pode brincar, eu fiquei 4 horas falando. Só que lá não tinha Red Bull. Entendeu? Então, tá. Então, o mestre, ele orquestra os escravos, né? O que é a ideia aqui? Ele vai organizar os escravos. O mestre decide quem é escravo.
Então, o que vai acontecer? E o que aquele escravo faz? Se ele faz map ou se ele faz reduz, certo? Aí, cada escravo, o que ele vai fazer? Ele vai executar uma tarefa naquele bloco específico e depois vai colocar o resultado em memória. Então, por exemplo, um bloco 64 mega. Ah, tem a palavra teste 20 vezes, ele joga. Ah, 30 vezes joga. Então ele vai jogando tudo isso na memória. E de tempos em tempos, ele vai atualizando isso em arquivos que são chamados de arquivos temporários. Então ele vai jogando em disco isso. O ponteiro para esse arquivo no disco, o mestre tem conhecimento. Por quê? Porque o mestre vai passar esse ponteiro para os escravos que são reduz, para quê? Para eles fazerem consolidações. Certo? Isso eu acabei de falar. Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar para o Reduce vai fazer as consolidações. Aí, quantos arquivos que eu tenho de saída? Um arquivo por Reduce. Cada Reduce é um arquivo de saída. Entendeu? E aí, depois, se você quiser passar esse arquivo de saída para outro processo de novo, de map Reduce, você pode. Que aí ele vai, provavelmente, escolher só um Reduce, aí vai ser só um arquivo de saída. Pode fazer. Aí, cada um daqueles slides era um pedaço. Esse aqui é o processo como um todo, tá? Que foi desenhado há alguns anos aí atrás. Então, por exemplo, o que eu estava falando, de achar palavras. Você tem uma chave chamada document1. O que é essa chave? É o nome do arquivo. Value, to be or not to be. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um map, tá vendo? To tem uma, be uma, or uma, not uma, to uma, be uma. Você fala, mas não tem 2 be? Tem. Só que ele não consolida no map. Ele simplesmente converte isso para um map chave-valor. Depois, tá vendo que ele vai ordenar? Primeiro be, depois not, depois or, depois to. Aí o be tem uma tupla com 2 caras. O not tem só um cara, mas é tupla também, né? O or, um cara, o to com um cara. Depois ele aplica o reduce. Olha lá, o be tem 2, o not 1, o or 1, o to 2. Então isso é que o map reduce faz. Só que o legal é que isso é feito em milhares de máquinas, né? Cada uma colaborando, né, para produzir o resultado. Certo? Então isso aqui é um código Java que faz um map reduce, né? Você tem um main aí que você define que classe que é map, que classe que é reduce, aí depois eu estendo o map reduce base, estendo o map reduce base, só que implementando o map, implementando o reduce, isso aí faz o famoso word count. Aí vocês podem falar pra mim, cara, isso aí tá muito verboso para fazer um simples contador. Tá, lógico que a gente acostuma, né? Se a gente acostuma com a JB2, como que não acostuma com isso? Então, a gente acostuma, né? Só que tem soluções legais. Isso aqui são outras aplicações para usar Map Reduce. A Google faz com tudo isso, né? Indexação de notícia, processamento de imagens com o Google Maps. Então, tudo isso é feito pela Google também. É porque eu estou adiantando um pouco, eu quero falar um pouquinho do Hive, tá? Então, não é intuitivo programar com Map Reduce, embora não é de outro mundo, não é nada, só que dependendo do que você quiser aplicar, talvez você escreve 100 linhas de código só para fazer aquilo. Então, o Apache Hive é o quê? Pode passar que eu vou mostrar em cima do... Ele é uma camada em cima do Hadoop. O que é legal do Hive? Em primeiro lugar, ele conversa com a ponte JDBC. Então você pode configurar um Hive JDBC. Ah, então é um banco de dados relacional? Não, senhor. Não é um banco de dados relacional. A ideia do Hive, ele tem uma parte ali que vocês estão vendo à esquerda ali, ele tem uma parte de metadados, onde ele organiza tudo que você declara como se fosse tabela, mas no fundo não é tabela, são simplesmente metadados que ele organiza. Ele aceita 3 tipos de entrada, uma pela aplicação pela ponte JDBC, outra pela linha de comando caso você queira, e outra por uma interface web. Aí, o que ele faz? Ele tem um parse que pega só com ele, traduz, consultando os metadados, e ele faz aquilo que o Hadoop fez ali naquele código Java. Ele mesmo invoca o Hadoop, organiza os arquivos, processa o resultado dos arquivos, e esse resultado dos arquivos transforma em simplesmente duplas de informações, né, como a gente está acostumado com o modelo relacional. Então, por exemplo, ali, de certa forma, esquece, né, era só para constar amizade, que é uma conexão JDBC, todo mundo conhece muito bem. Então, agora o que acontece? Eu crio a tabela, então uma tabela mapeia o arquivão de petabytes, e depois eu simplesmente faço um select nessa tabela lá. Select a palavra, né, a palavra do arquivo, e o count quantas ocorrências, e ali eu estou falando o quê? No select, para ele fazer um split por espaço. Então tudo que tiver entre espaços no arquivo são palavras distintas, e aí ele vai organizar isso para mim em uma estrutura parecida com tabela, certo? Então, pessoal, é isso.